Olá, pessoal. Então a gente acabou de ver como é que a gente deriva a série de potências, né? Provar isso dá um pouco de trabalho, mas o importante é você, deriva igual ao polinômio, tomando cuidado com o domínio, né? Esse é sempre o cuidado que a gente tem que tomar com série de potências. Então, como é que você deriva essa daqui? Uai, deriva como se fosse um polinômio. E com aquelas mesmas coisas que a gente viu com o polinômio, né? Que eu posso começar do zero, mas na verdade também posso começar do 1, porque eu estou derivando um termo constante, né? Então, um termo constante ele some quando você deriva. Mesmas coisas que a gente trabalhou com polinômio funciona aqui, tá? E aí só que você tem que cuidado que você não precisava ter com polinômio, que agora a gente precisa ter. O cuidado que a gente sempre ter com série de potências tá, é isso, mas para quais x? E aí é mais restrito que no domínio, é só para x interior do domínio. Tá? Então por isso que para derivar o raio de convergência tem que ser positivo, né? Porque se o raio de convergência for zero, a função só está definida num ponto, não faz sentido falar de derivada. Mas essa aqui é a grande chave, tá? E a gente passou o tempo todo falando de domínio, porque se você sabe domínio, você sabe de raio de convergência, né? E aí você vai trabalhar, vai fazer a derivada com cuidado de fazer isso dentro do raio de convergência. E como é que é nas extremidades? Caso a caso. E aí vocês vão ver nos exemplos que é caso a caso. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo é bacana. Um dos exemplos mais importantes de série de potências. A gente já calculou o domínio desse exemplo, né? Essa série de potências aqui, ó. 1 sobre n fatorial vezes xn fatorial. Então, é a série de potência que os coeficientes são 1 sobre n fatorial. Tá? Esse aqui foi uma série que a gente calculou o domínio usando o teste da razão, né? Um dos lugares que é melhor usar o teste da razão. O teste da raiz aqui a conta não é muito boa de se fazer. E você conclui que o domínio é tudo, né? O raio de convergência é infinito. Então, nesses casos, isso funciona igual a polinômio mesmo. Você pode derivar sem se preocupar qual x você tá considerando. E olha que coisa interessante acontece se você deriva essa série de potências, né? Então, o que a gente viu é que quando eu estou dentro do raio de convergência, você deriva como se fosse polinômio. Então, deriva assim, derivando cada parcela. A derivada de cada parcela é essa daqui, beleza? O cuidado que você tem que tomar é aquela história do n igual a 0 e n igual a 1 aqui, porque é o seguinte, até aqui o n poderia ser 0 também, não tem problema. Essa próxima passagem que tem uma simplificação que eu posso fazer, né? Parece aqui n sobre n fatorial. Isso, a simplificação é que isso é 1 sobre n menos 1 fatorial, certo? Só que isso só vale de 1 em diante, né? Porque para n igual a 0, isso aqui é 0. Então, por isso você tem que tomar esse cuidado de, antes de fazer essa simplificação aqui, começar do 1. E aí você chega nessa outra série de potências. Mas olha só, o n-1 aparece aqui, n-1 aparece aqui. Na verdade, eu posso voltar tudo para o n, né? Tá tudo para o n. Se aqui começa do 1, a primeira potência é x elevado a 0, então aqui eu tenho que começar do 0. E aí eu derivei a série e voltei para ela mesma. Então, olha que curioso. A gente sabe que isso aqui é uma função. A gente calculou o domínio, a gente sabe que o domínio é tudo. E a gente acabou de mostrar que essa função, se eu derivo, dá ninguém menos do que ela mesma. Né? Se fosse um polinômio, isso nunca ia acontecer, né? Você pega um polinômio
deriva, cai o grau. Não tem como o polinômio ser igual a ele mesmo, a derivada. Mas essa função, justamente por ser uma série de potências, isso pode acontecer. Se você achou ruim essas manipulações de somatório, faz com ela expandida. Deriva ela aqui, deriva isso aqui. Como é que você deriva? Deriva 1, dá 0. Deriva o x, dá 1. Deriva x ao quadrado sobre 2 fatorial, dá x. O 2 cancela com 2 fatorial, então dá 1 fatorial. O x ao cubo sobre 3 fatorial, x ao quadrado, 3 cancela com 3 fatorial, dá 2 fatorial. E assim em diante. Deriva x a quarto dividido por 4 fatorial, dá x a 3, o 3 cancela com o 4 que cai cancela com 4 fatorial, dá 3 fatorial. Então você percebe que dá ela mesma. Tá? Se você tiver o x elevado a n sobre n fatorial, você deriva, vai dar o quê? X elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. Só que como você continua somando, está todo mundo aqui. Então essa função se deriva e dá ela mesma. E o que acontece com essa função aqui? Aqui eu estou fazendo a derivada dela, né? Outro jeito de ver isso aqui. E o que acontece com essa função se eu calcular no zero? Essa função aqui. Até que é y de zero. Tá na cara que y de zero morre todo mundo e sobra só o C0, né? C0 é 1. Então, isso aqui é bem familiar, né? A gente viu lá na primeira parte do curso. Isso aqui é um PVI. Esse PVI só tem uma solução, né? Qual a única função que eu derivo? Ela dá igual a ela mesma e no zero vale 1. Só tem uma. Uma que vocês conhecem bem. Exponencial. Então, isso começa a mostrar pra gente que, sabendo fazer cálculo com série de potência, eu consigo calcular também para onde vão algumas dessas séries de potências. Né? Até pouco tempo a gente não tinha ideia para onde isso aqui ia. Depois a gente viu que ia para algum lugar, mas ainda sem saber para onde. E agora, podendo fazer cálculo, eu sei que fixa um x aqui, isso vai para é de x. Olha que bacana. Beleza? Então isso não só é uma ferramenta para calcular limite de séries de potências, mas também, como eu tenho comentado, é um jeito de você revisitar uma velha conhecida que é a exponencial de x. A exponencial de x é dada desse jeito. Tá? Isso aqui não é uma mera curiosidade, isso aqui é bom para muita coisa, a gente ainda vai explorar bastante isso aqui. Mas uma coisa que você pode já usar isso aqui, isso aqui é uma receita para aproximar a exponencial, né? Eu quero calcular é de 2, é de 3, ou mesmo é de 1, é elevado a 1, o número é. Como é que eu posso calcular? Vai ser 1 mais 1 mais meio mais 1 sobre 3 fatorial, e assim vai. Então, quando você tem funções dadas por série de potências, isso inclusive é uma receita para calcular essa função, aproximando, né? Você quer melhorar a aproximação? Pega mais somas parciais maiores. Beleza? Então, com a derivada de série de potências, a gente vai abrir as estribeiras para esse tipo de coisa. Beleza? Ou seja, a partir do momento que a gente tem um domínio, a gente consegue fazer cálculo com série de potências e aí sim as coisas vão andar rápido, né? Até agora, para obter o domínio, a gente estava andando bem devagar, né? Ia uma hora para um lado, uma hora para o outro, um teste assim, um teste assado, mas agora que a gente tem ferramentas para ter o domínio, agora a gente vai longe, beleza? Então a gente falou de derivada, vamos falar das outras coisas que nos interessam no cálculo com série de potências, que é a continuidade e a integral, beleza?
Então, o aspecto-chave mesmo é a derivada, porque é o seguinte, se a função tem derivada, então ela é contínua, né? Então, se ela é contínua, como é que você calcula o limite? Substituindo. Ah, então dá para calcular todo o limite substituindo? Todo não. Então a gente sabe que ela é derivável aqui, então dá para calcular o limite desde que esse A esteja aí, né? Porque a gente sabe que derivável num intervalo, contínua no mesmo intervalo. Beleza? Na verdade, a continuidade é um pouquinho a mais. Esse detalhe a gente não vai mostrar no curso, está no apêndice do livro, mas a continuidade você consegue mostrar que vale não só no interior do domínio, mas a continuidade você tem que demonstrar isso separadamente. Você demonstra primeiro isso e depois, bom, você pode calcular o limite substituindo dentro do domínio, então tem continuidade dentro do domínio, mas a continuidade vai um pouquinho além. É um teorema já do Abel, é o mesmo Abel, mas é outro teorema, que fala que a continuidade vale, além do interior do domínio, pode valer nas pontas. Tá? A continuidade também vale nas pontas, se as pontas estiverem lá. Beleza? Eu vou... A parte principal disso aqui a gente já fez, né, que é no interior do domínio. Nas extremidades é um teorema a mais, que é o teorema do Abel. A gente não vai demonstrar esse teorema, só que a gente vai usar ele em alguma situação. Então deixa eu aproveitar para... O que quer dizer isso aqui? O que significa isso? A gente está falando de série de potências, né? Então vamos escrever isso com série de potências, só para ficar bem claro. Se o f de x é uma série de potências, vamos só escrever de um jeito diferente. Que é o jeito mais próximo do que a gente vai usar. Beleza? O A está no domínio significa o quê? Significa que se eu botar o A no lugar do X, isso aqui converge, né? Então, se o A está no domínio, isso aqui converge. Ixi. Beleza? Só traduzindo aqui. Esse limite, quando x tende a A, é limite quando x tende a A da minha série de potências. E o que é f de A? Isso aqui, né? Então, ó, bem simples, né? Funciona como polinômio, né? Que você simplesmente substitui. Só que quando que funciona igual a polinômio? Quando o A está no domínio, né? Ou quando isso aqui faz sentido, quando isso aqui converge. Beleza? Então, dizer isso aqui embaixo é a mesma coisa, né? Traduzindo o que está dito aqui em cima, tá? E na hora de usar, a gente vai usar mais como tá aí embaixo. A gente vai usar isso pouco, mas vai usar. Então, continuidade é isso. Então, quantidade vale um pouco além do interior do domínio, tá? Vale no domínio mesmo. O que significa vale no domínio? Significa isso daqui. Beleza? Integral. Se a gente deriva, a gente integra, né?
Como é que é? Usa que a integral é a antiderivada, né? É o seguinte, vamos ver, como é que eu integro isso aqui? Integrar isso aqui é obter uma função que eu derivo e dá essa, né? Mas eu já sei derivar a série de potências. Então, qual é a série de potências que eu derivo e dá essa? Essa daqui. Você integra cada integral de x elevado a n, integral da constante, C0, integral de C1x, C1x ao quadrado sobre 2, e assim em diante. Por que eu sei que isso é verdade? Porque eu acabei de ver como é que eu derivo série de potência. Eu pego essa série de potências, é derivar termo a termo, né? E quando eu derivo termo a termo, dá essa daqui. Não esquecer do coeficiente constante, tá? Do coeficiente arbitrário, que aqui tem um papel de coeficiente constante, né? Então, eu integro C0 dá C0x. E todos os outros vai ter algum x no meio, né? Então, quem vai ser o coeficiente constante? É a constante arbitrária. Você pode pensar que a constante arbitrária aqui faz o papel de coeficiente constante. Beleza? Porque os outros todos têm grau maior que você integrou. Então, para isso aqui funcionar, a única coisa que eu preciso provar é o seguinte. Se eu tenho essa série de potências, essa nova série de potências, que seria a integral dela, tem qual o raio de convergência dela? Eu preciso saber do raio de convergência para fazer essa derivada, né? Então, o que a gente vai mostrar é que, do mesmo jeito que quando você deriva o raio de convergência se mantém, quando você integra, o raio de convergência também se mantém. Beleza? Então, é a única coisa que a gente precisa mostrar. Como é que a gente mostra isso? Do mesmo jeito que a gente fez com a derivada. Se a minha f grande for isso, a minha primitiva vai ser, por exemplo, essa daqui, né? Alguém que eu derivo e dá isso aqui. Então, eu só preciso obter o raio de convergência dessa daqui. Percebe que isso aqui é a mesma coisa que... deixa eu botar aqui. Sin. Que é só uma reindexação dos termos, tá? Aqui começa da primeira potência, x elevado a 1, então aqui o n tem que começar do zero. Beleza? Então, quando você integra, é mais familiar você pensar que dá isso, né? Só que isso é a mesma coisa. E aí, para mostrar que está tudo ok, basta a gente obter o raio de convergência desses aqui. Então, aquela história, como é que é o raio de convergência da f? A gente pode obter, por exemplo, por teste da razão, né? Vai ser calcular esse limite, né, da f, cn mais 1, xn mais 1, vou fazer do lado de cá. O raio de convergência da f se obtém assim. Beleza? Aí você calcula só esse limite. Que é o que eu estou fazendo aqui. Esse limite estou supondo que dá 1 sobre f, então o raio de convergência dá... Desculpa, estou supondo que esse limite dá L de f, então o raio de convergência dá 1 sobre L de f. Então, estou fazendo isso rápido porque a gente fez isso na demonstração da derivada, né? Agora a gente faz o mesmo raciocínio aplicado para isso aqui. E aí você faz a mesma conta, né? Faz Cn xn mais 1 sobre Cn menos 1 xn. Tem uns n's aí que eu esqueci, né? Vou botar o n aqui. Aqui. Aqui, n. E aí junta isso com esse. Junta esse com esse.
E tem um modo de x, né? E aí, isso aqui vai para 1. Se isso aqui vai para L de f, o mesmo acontece com aquele outro, né? Que está um passo atrás. Vai para L de f. Então esse limite que eu uso para a primitiva dá o mesmo limite que eu uso para a original. Então o raio de convergência da primitiva é igual a que é o raio de convergência da f original. Ou seja, tomar primitivas não muda o raio de convergência. Beleza? Você integra e deriva sem perder o raio de convergência. E como você faz isso? Como se fosse polinômio. Tomando sempre o devido cuidado de aonde você pode fazer isso. Tá? Assim, integral vai ser integrar cada termo. Cada termo da minha série de potências. Então vai ficar... O Cn sai, né? Sempre sai. Fica xn mais 1. E eu lembro como é uma integral indefinida, né? Tem o constante arbitrária, que eu gosto de botar aqui desse lado, porque pode pensar que ela faz o papel aqui de coeficiente constante. Beleza? E de novo, aonde você pode fazer isso, que é a grande questão, né? Você pode fazer isso aqui, no mesmo lugar onde você pode derivar. Tá? Então, derivar, integrar, você deriva como polinômios no interior do intervalo de convergência. Já a continuidade, não. A continuidade é no domínio todo. O que significa isso? Significa isso daqui. Você pode substituir numa série de potências um limite, desde que o que você substitua faça sentido. Faz sentido, isso, né? Quer dizer o quê? Se converte. Beleza? Então vamos ver. Te vi um exemplo bacana de derivada. Vamos ver um exemplo bacana de integral aqui também. O exemplo que a gente vai ver bacana de integral é o seguinte. A gente vai partir de uma série que a gente conhece, que é a geométrica, e vai integrar ela, que agora a gente sabe integrar. Né? Vamos partir então da seguinte série. Vamos pegar 1 sobre 1 mais x. A gente sabe integrar 1 sobre 1 mais x, né? Está relacionado com log. De 1 sobre 1 mais x também está relacionado com uma série que a gente conhece, que é, né, isso aqui se enxerga, parece com a série geométrica, e na verdade é a soma da série geométrica, só que de razão menos x. Beleza? Porque dá 1 sobre 1 menos a razão. Então, a gente sabe que isso é igual a essa série, né? E a gente pode escrever com uma série de potências assim, né? Tiro o menos para fora. Então, fica uma série de potências que os coeficientes são assim. E a gente sabe que isso não vale para todo x, né? Sabe que vale para
x. Né? O módulo da razão tem que estar entre menos 1 e 1. E o módulo de menos x e o módulo de x é a mesma coisa? Então, vale para x aqui. Vou escrever isso desse lado. Tá? E o raio de convergência disso aqui, dessa série, é 1. Né? Então a gente pode integrar desde que a gente tomar cuidado, que eu sei que essa integração vale nesse intervalo, de menos 1 a 1. Pode valer nas extremidades? Pode, mas vai ser caso a caso. Com certeza vale aqui dentro. Tá? Então vamos integrar. A gente sabe que essa integral aqui é log. E, bom, então é integral indefinida, né? Ué, cadê a constante arbitrária? Ah, porque eu estou integrando uma igualdade. Então eu sei que vai ter uma constante arbitrária do outro lado, não precisa botar dos dois lados, né? Deixa de um lado só. Então vamos integrar esse lado e integrar esse. E aí, pessoal, fica muito atento a integrar em relação a x, tá? X. Não me vem integrar em relação a n, não. Porque não é isso que está acontecendo, né? A variável aqui é x. E variável, quando a gente pensa uma série de potências como função, a gente pensa ela como função de x. Tem o n envolvido no meio? Tem, mas n é a variável da soma. É a variável das parcelas que você está somando. Das potências. N não é a variável da função f de x. Beleza? Então aqui é integral em relação a x. E aí, como é que você integra isso aqui em relação a x? É importante vocês terem essa visão além do alcance. Tem um monte de letra, um monte de bagunça, mas o lance é integrar a potência só. Né? Integrar em relação a x, então esquece todo o resto. Passa todo o resto para fora e integra só a potência. Qual a integral da potência? Essa daqui. Então é isso que a gente acabou de mostrar que vale. Beleza? A gente mostrou que você integra, você não perde o raio de convergência. O raio de convergência desse, você partiu do raio de convergência 1, então essa expressão aqui com certeza tem raio de convergência 1 também. Beleza? E a constante arbitrária você acumulou ela aqui. Mas, então se eu quiser escrever isso com uma série de potências em x, eu faço aqueles deslocamentos que a gente já acostumou a fazer com polinômio. Né? Ah, essas aqui são as potências x elevado a n mais 1. Como é que eu escrevo isso em potência x elevado a n? Vou dar um passo atrás, né? A potência x elevado a n é anterior aqui. Então fica x elevado a n sobre n, e aqui eu deslizo aqui um n para um passo atrás. Com cuidado aqui de ver, a primeira potência que aparece aqui já é x elevado a 1, né? Porque você integrou, né? Então a primeira potência é x elevado a 1. Então por isso aqui começa do 1, quando você escreve desse outro jeito. Beleza? Se você quiser expandir, tanto essa expressão quanto essa, tem a mesma expansão. É isso aqui. Ó. É uma soma alternada de potências de x. E a diferença é que não tem um fatorial, né? Só x elevado a n sobre n. Tá. Se eu tenho uma constante arbitrária de um lado, e tenho funções conhecidas aqui, e agora uma função conhecida aqui. Ah, mas isso é uma função conhecida? É essa daqui. Todo ponto do que a gente está fazendo série de potências, a gente poder chamar essas coisas aqui de função também. Então, também é uma função conhecida. E mais, é uma função conhecida com a receita para calcular ela. Beleza? Porque no primeiro momento a gente olha isso aqui e acha estranho, e eu quero que vocês saiam do módulo 2 do curso, quando você vê esse tipo de coisa, não achar estranho, pelo contrário, achar é bom. Ah, que massa, uma série de potências, esse negócio é fácil de manipular. Se eu sei o raio de convergência, estou feito. No caso aqui, raio de convergência é 1, então a gente sabe que a integração, ou seja, essa igualdade, vale para... Com certeza vale para x aí. Beleza? E aí, bom, tem uma função conhecida aqui e outra aqui, tem um c pendurado. Vamos determinar esse c, então. Como é que eu determino o c numa igualdade? Eu conheço isso. Para conhecer o c, vamos calcular essas funções no ponto mais fácil de calcular elas. Se isso vale para todo x, em particular vale para um x específico.
E aí qual é o lugar mais fácil de calcular uma série de potências? X igual a zero, né? Porque aí dá o termo constante. E o termo constante aqui é justamente o C. Né? O resto todo mundo morre. E aqui fica log de 1. Então, quem é o C? C é log de 1, que é 0. Beleza? Então, com isso, com essa brincadeira de... Pega o log. Log, a derivada dele é isso. Isso você consegue ligar com a série geométrica. E aí você integra a série geométrica de razão menos x, você obtém uma série de potências por log. Log de x mais 1. Beleza? Então, log de x mais 1 é isso aqui. Então, não só a exponencial é dada por uma série de potências, mas o log também é. Só que você tem que tomar alguns cuidados no caso do log. No caso da exponencial era para todo x, né? Aqui não. Aqui era de menos 1 a 1. Tá? E tem outro problema. Por que não é log de x, né? Log de x mais 1. Por quê? Olha, não dava nem para esperar que fosse log de x, né? Porque log de x, o gráfico do log de x é assim, né? Então não está definido no zero. Então log de x não vai ser dado por uma série de potências, porque a série de potências estão definidas no zero. Né? Então, na verdade, o que a gente fez, o que a gente está fazendo aqui é pegar log de 1. O que é pegar de log de 1 mais x? É ver o log se eu começo do 1 e ando mais um pouquinho. Beleza? Então eu estou vendo log aqui perto do 1. Eu estou dizendo log perto do 1. O x ele me diz o quanto eu ando da direita ou para a esquerda a partir do 1. Ele é dado por uma série de potências. Né? E você vê que o x tem que estar entre menos 1 e 1 mesmo, não poderia estar mais. Né? Porque se está mais, é como se o log tivesse definido zero. O log não está definindo zero. Né? Tem que ser para números positivos. Beleza? Massa. Só que esse caso aqui a gente pode estender isso um pouquinho além, usando continuidade. Porque ó, isso aqui vale para todo x aqui. Né? Se vale para todo x, eu posso tentar pegar limites para descobrir, por exemplo, esse lado aqui. O que acontece se eu faço x igual a 1 desse lado? Quem aparece? Aparece a minha harmônica alternada, né? Que a gente viu que converge pelo teste da série alternada. Beleza? E aqui desse lado, se eu fizer x igual a 1, dá log de 2, né? Então será que... Mas eu não sei se eu posso fazer x igual a 1, né? Eu sei que isso aqui vale para x entre menos 1 e 1. Então o que eu posso fazer... Opa! Faz o limite das duas expressões quando x tende a 1. Se uma expressão vale para todo x abaixo do 1, eu posso empurrar para ver o que acontece no x igual a 1. Então, o limite quando x tende a 1 dessa série de potências, eu posso calcular substituindo? Posso, justamente porque quando eu substituo, converge. É o que a gente viu da continuidade de série de potências. Né? O limite de log de x mais 1 eu posso calcular substituindo? Posso, de novo por continuidade, porque log de x mais 1 é contínuo no x igual a 1. Dá log de 2. Então, usando a continuidade, às vezes eu posso pegar isso que vale a princípio só no interior do intervalo e empurrar para as extremidades, beleza? E aí eu chego numa conclusão que eu já tinha mencionado antes, que aquela série harmônica alternada converge para log de 2. Mas a gente precisou de toda essa ferramenta do cálculo para poder concluir isso, né? E a gente precisou fazer essa ligação entre log e série geométrica, e integrar. Nada trivial, né? Então, por isso que
Que bom que a gente mudou a pergunta, né? A gente só conseguiu avançar porque a gente parou de querer saber para onde as coisas convergiam e se contentou com saber se elas convergem ou não. A partir daí a gente conseguiu desenvolver o cálculo com série de potências e é o cálculo, no final das contas, que dá essa igualdade aqui para a gente. Beleza? É uma igualdade, né? Se a gente fosse tentar obter ela, ficasse com essa fixação lá no começo, de saber para onde vão as séries, a gente não ia chegar muito longe, não. Beleza? Então, essa expressão aqui, eu posso pegar ela e empurrar ela para o extremo para ela valer também para x igual a 1. E para x igual a menos 1? Dá? Aí vocês vão ver que no mesmo raciocínio não se aplica por dois motivos. Primeiro, porque log de zero não está definido. Com x igual a menos 1, é log de zero. Segundo, porque quando x igual a menos 1, isso aqui dá a série harmônica que diverge. Então, realmente, no menos 1 você não consegue empurrar isso para o menos 1. Beleza? Então já sabemos que outra função velha conhecida nossa também é dado por série de potências. E aí, de novo, isso aqui é uma receita. Você quer calcular log de números próximos de 1, né, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do 1, eis uma receita. Beleza? É esse tipo de receita que computadores e calculadoras usam para calcular essas funções, exponencial, logaritmo. Né? Porque aqui tem expressões que o computador faz melhor do que ninguém, né? Soma e produto é o que o computador melhor faz. E repetições, vai fazendo isso. Tá tudo aqui, beleza? A mesma coisa com aqui. Somas, produtos e repetições. Beleza? Mas então a gente começou a ver os primórdios aí de cálculo com série de potências, que é... O que são esses primórdios? Derivada, continuidade e integral. Isso vocês já perceberam que tem diversas aplicações, né? E agora a gente vai continuar nas próximas aulas explorando um pouco mais dessas aplicações.